Beleza, então. Pessoal, antes de vocês trazerem as suas dúvidas, os seus exercícios, como já é de praxe aqui nos nossos momentos, que vocês são os protagonistas, eu preparei aqui o passo a passo de um exercício que eu recebi alguns e-mails perguntando e eu acho que ele traz um resumo interessante sobre essa parte dos circuitos chaveados. Além de ter aquele vídeo que eu mandei para vocês, já de um exemplo que eu resolvi aqui, é um dos exercícios que eu mandei na lista de hoje e eu acho que ele pode te ajudar como base para os outros relacionados, tá? Aí depois eu vou resolver um de ponte de Winston, que alguns já mandaram também, e aí vocês ficam à vontade para estar mandando aí algum comentário, alguma pergunta específica, tá? Então olha aqui, ó, o exercício que eu selecionei, que alguns perguntaram, foi esse aqui, de uma lista que eu mandei hoje lá do Projeto de Medicina, é o exercício 65. Então se liga na ideia, ó. Supondo idênticas as três lâmpadas da associação, o que isso significa, pessoal? Lâmpadas idênticas, a gente tem que entender que a lâmpada ela é o dispositivo que vai dissipar a energia no meu circuito. Então ele está mais ou menos dizendo assim, supondo um circuito com três resistências iguais. Tá? Essa é a informação que a gente vai utilizar. Então são três resistores com valor de R, R e R, todos iguais. Tudo bem? Aí ele pede para analisar aqui algumas afirmações. Item 1. Abrindo o circuito no ponto B, somente a lâmpada L3 apaga. E aí que entra aquela ideia lá das chaves que a gente comentou para você. Não é, pessoal, um tópico, digamos assim, explícito que a sua apostila traz, mas eu acho essa uma análise importante, porque alguns exercícios trazem essa ideia de chave, abrir e fechar, e a gente precisa entender o que acontece com o circuito, por isso que eu separei a aula de hoje para a gente trazer essa análise, tá? O módulo 1 ele está praticamente encerrado. Semana que vem a gente deve começar já o módulo 2, falando de geradores e receptores, tá bom? Mas a questão é a seguinte, quando você abre uma chave, lembra que a gente falou, pessoal, corrente é o caminhão na estrada. Então é como se a ponte lá na estrada tivesse quebrado, tivesse caído. Aí quando o caminhão olhar para aquele fio lá que está com a ponte quebrada, ele vai falar, oh, aqui eu não vou passar. Então quando você abre a chave de um fio, você curto-circuita, você promove um curto-circuito naquele fio. Ou seja, não passa corrente. E os dispositivos que estão ali conectados, especialmente se forem resistores, eles não funcionam mais, tá? Por isso que o item 1 está certo. Se você abre a chave no ponto B, somente essa lâmpada L3 vai apagar. Por quê? Se liga só, o gerador está aqui, quando a corrente passar aqui pelo ponto A, o ponto A está fechado. Então a lâmpada L1 continua acesa. E quando a corrente chegar nesse ponto aqui, que é o nó, ela vai ter duas opções para seguir o acima ou abaixo. Só que abaixo a chave está aberta. Então não passa a corrente apenas por esse fio de baixo. É como se esse fio de baixo não existisse, entendeu? Aí esse dispositivo que está aqui conectado, no caso L3, não funciona, mas a L2 permanece funcionando, porque ela está conectada em paralelo e tem corrente passando no fio de cima também, tá bom? Então o item 1 é verdadeiro. Item 2. Abrindo o circuito no ponto A, todas as lâmpadas se apagam. Pessoal, isso é verdadeiro. Por quê? Porque o ponto A é um ponto que está anterior a todos os dispositivos. Então, se nós não conseguirmos, se a chave do ponto A, pessoal, continuando então, pessoal. Se eu abrir o circuito no ponto A, o ponto A ele é anterior a todos os dispositivos, de tal forma que a corrente ela não consegue passar por ninguém, deixando todas as lâmpadas apagadas. Se o ponto A tivesse depois da lâmpada L1, a lâmpada L1 funcionaria, mas a L2 e a L3 não, ok? Mas como a chave que está no ponto A ela é anterior à chegada da corrente a todos os dispositivos, se essa chave abrir, todas as lâmpadas vão apagar, então também é verdadeiro. Os itens 1 e 2, pessoal, são análises qualitativas, né, do que está acontecendo aí no circuito. Agora, o item 3 é uma análise quantitativa, e a gente tem que fazer aqui um passo a passo com bastante cuidado, tá? Abrindo o circuito do ponto B, ele está dizendo que a lâmpada 1 vai diminuir de brilho e a lâmpada 2 vai aumentar. Bom, pessoal, vamos analisar com calma aqui então essa afirmação.
Toda vez que a sua afirmativa, que a sua análise aqui estiver falando sobre brilho de lâmpada, a grandeza que está relacionada, pessoal, é a potência, tá? Brilho de lâmpada tem a ver com potência. Maior potência, mais energia sendo disponibilizada, isso significa mais brilho da lâmpada. Só que a gente sabe, pessoal, que a lâmpada ela funciona como um resistor no nosso circuito. Então a potência que a gente vai calcular não é a formulinha do π. π a gente usa para a potência do circuito. Como a potência está sendo dissipada na lâmpada, a equação que a gente vai utilizar é a potência dissipada no resistor. E nós já vimos, pessoal, em várias análises anteriores, que o melhor caminho para resolver potência dissipada no resistor é utilizar RI ao quadrado. Tem a outra equação, que é U ao quadrado sobre R. Mas essa equação é mais fácil de ser utilizada, porque é mais fácil descobrir a corrente que passa no resistor do que a tensão que cai sobre ele. Nós já tivemos essa conversa lá em meados do bimestre passado. Então eu recomendo você utilizar essa equação aqui para você descobrir qual potência vai ser maior em cada lâmpada RI quadrado. Então o que a gente vai ter que fazer, pessoal, é analisar quando a chave está aberta e quando a chave está fechada. Porque como está escrito lá no item 3, se eu abrir o circuito, no ponto B, ou seja, se eu abrir a chave, a lâmpada diminui ou a lâmpada aumenta. Ou seja, ela diminui ou ela aumenta em relação ao circuito com a chave fechada. Então a gente vai comparar, pessoal, os dois circuitos e ver o que vai acontecer com a potência de cada lâmpada, tá bom? Então vamos analisar primeiro aqui a chave fechada. Pessoal, a análise ela permanece a mesma de circuitos. Você começa calculando resistência equivalente, vê quem está em série, vê quem está em paralelo, joga na primeira lei de Ohm. Tudo que a gente quer fazer, pessoal, é descobrir esse cara aqui, ó. Eu quero descobrir a corrente. Eu preciso da corrente para calcular a potência que está passando em cada lâmpada. Tudo bem? Então vamos lá. A lâmpada L2, pessoal, com a chave fechada, então está todo mundo funcionando. A lâmpada L2 e a lâmpada L3 eles estão em paralelo, né? Então eu vou fazer a associação entre esses caras. O exercício não fala o valor, então eu vou dizer que cada resistência tem um valor R, tá bom? E duas resistências em paralelo, nós já vimos, né, um dos casos lá especiais da associação em paralelo. Você pega o valor de uma e divide pela quantidade, porque elas são iguais. Lembra disso? Então peguei o valor de uma, que é a R, e dividi pela quantidade, que são duas. Perfeito? Então, essas duas resistências podem ser substituídas por uma única que vale R sobre 2. Agora, pessoal, preciso juntar esses caras com a lâmpada L1, né, para ter a resistência equivalente do circuito inteiro. E esses caras vão estar em série, né? Então, o que a gente pode fazer? Agora eu vou somar. Então, a L1 vai estar em série com essa nova lâmpada que eu chamei de L23, que foi a junção desses caras. Então, eu estou somando a primeira resistência, que é L, essa segunda da associação, R sobre 2. Se você tirar o mínimo e somar essas frações bonitinho com calma, você chega em 3R sobre 2, tá bom? Essa é a resistência equivalente do circuito quando a chave está fechada. Perfeito? O que a gente faz agora, pessoal, é jogar na primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, tá bom? Atenção, ele não me deu, não importa, eu vou chamar de U. A resistência equivalente é essa aqui, 3R sobre 2, vezes a corrente I. Eu preciso, pessoal, isolar a corrente, porque eu dependo da corrente para calcular a potência. Tudo bem? Então eu vou isolar a corrente. Esse 2 que está dividindo eu passo multiplicando, esse 3R que está multiplicando eu passo ele dividindo. Então eu chamei aqui de I fechada, tá? É a corrente quando a chave está fechada, vale 2U dividido por 3R, tá bom? E eu fiz uma simplificação aqui, pessoal, que você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Eu peguei só os números, ó, 2 dividido por 3 dá uma dízima periódica, é 0,66666, tá bom? Então 0,66 U sobre R. Essa é a corrente que sai do gerador, lembra disso? A corrente que sai do gerador quando a chave está fechada. Guarda essa informação, porque agora a gente tem que utilizar, pessoal, a ideia do circuito quando a chave está aberta, tá? Que está aqui. Então eu vou abrir a chave B, que é a necessidade aqui do circuito, do item, ó. Abrindo o circuito no ponto B de bola, ok? Então se eu abrir o circuito, pessoal, a chave no ponto B, é aquele negócio que a gente comentou. A lâmpada L3 sofre um curto-circuito, ela não funciona mais. Então é como se esse fio aqui de baixo não existisse mais. Então só vai sobrar L1 e L2.
Só que L1 e L2 vão estar em paralelo? Não. Se esse fio aqui não existe, esse fio de baixo, quando a corrente chegar nesse ponto aqui, que era um nó, ela não tem mais duas opções para seguir o caminho. Ela só tem uma, porque o fio de baixo não deixa mais passar a corrente, porque a chave está aberta. Então agora a corrente só tem uma opção de caminho. Percebeu? E essa é a definição de associação em série. A corrente vai em fila indiana. Perfeito? Então, quando a chave B está aberta, o resistor L1, a lâmpada L1, está em série com a lâmpada L2. Tá bom? Então, eu somo as resistências de cada uma vale R, somei as duas, deu 2R. Perfeito? Jogo de novo na primeira lei de Ohm, O é igual a R vezes I, utilizando agora a resistência equivalente de 2R. Ok? Para isolar de novo a corrente, vou chamar ela de I aberto, quando a chave está aberta. O 2R que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, a corrente que sai do gerador quando a chave está aberta, vale U sobre 2R. E do mesmo jeito que eu fiz aqui, pessoal, na corrente fechada, eu vou fazer aqui na corrente que está aberta. Eu vou fazer uma simplificação numérica. O número que está aqui na frente do U é 1, né? A gente sabe que está escondido 1. E 1 sobre 2 é meio, 0,5. Então, 0,5 U sobre R. Com isso, pessoal, a gente consegue ter um número mais preciso que relaciona as correntes fechada e aberta. Eu sei que U é igual em cima e embaixo, porque a bateria não mudou, perfeito? E esse R é o mesmo. Então, quem está mandando realmente no valor da corrente é esse número que está aqui na frente. Então, como 0,66 é maior que 0,5, eu sei que a corrente que passa no circuito quando a chave está fechada é maior que a corrente que sai do gerador quando a chave está aberta. Então, o que vai acontecer? 0,66 contra 0,5. 0,66 passando na lâmpada 1 quer dizer que a lâmpada estava brilhando mais quando a chave estava fechada. Então, se eu abrir o circuito no ponto B, realmente a lâmpada 1 vai diminuir de brilho. Por quê? Porque a corrente que passa quando a chave está aberta é menor. E pela equação do RI ao quadrado, eu sei que se eu diminuir a corrente, eu também diminuo a potência. Então, a análise da lâmpada 1 está feita. A lâmpada 1 realmente diminui de brilho. Agora, pessoal, como que eu vou descobrir a corrente que passa pela lâmpada 2? A corrente que passa pela lâmpada 2 é 0,66 ou é 0,5? Nenhuma das duas, pessoal. Nenhuma das duas. Quando a chave está fechada, a gente tem que lembrar que a corrente está sendo dividida no paralelo. Está sendo dividida. Olha só, quando a chave está fechada. Inicialmente, pessoal, está vindo 0,66. Tudo bem? 0,66 U sobre R, mas vamos colocar só o número, 0,66. Quando essa corrente chegar nesse nó, ela vai se dividir. E neste caso, é o único caso em que a corrente divide em duas partes iguais. Por quê? Porque as resistências também são iguais. Mesmo número de buracos na rodovia significa mesmo número de caminhões passando pela rodovia. Lembra dessa análise? Mesma resistência no fio, mesma corrente passando. Então a gente vai ter, na verdade, 0,33 passando em cada fio. A lâmpada que a gente está interessado é a L2. Então, na verdade, quando a chave está fechada, a corrente que passa pela L2 não é 0,66, é 0,33, por causa dessa divisão do paralelo. Agora, quando a chave está aberta, a corrente que passa é 0,5. Então, ao eu abrir a chave, a corrente aumentou. Foi de 0,33 para 0,5. Então, por isso que a lâmpada 2 vai aumentar de brilho. O item 3 também está correto. A alternativa certa é a alternativa E desse exercício, que fala que todas as afirmativas estão corretas. Tá aí. Então, perceba, pessoal, que o item 1 e o item 2 são análises puramente qualitativas de abrir ou fechar a chave. O item 3 dava um pouquinho mais de trabalho, uma análise quantitativa trazendo as ideias de associação de resistores, de primeira lei de Ohm, de potência, mas embutida aí no meio essa ideia de abrir e de fechar a chave. Tá bom? Ótimo exercício porque junta vários conceitos num só. Tudo bem? Deu para pegar a ideia, pessoal? Professor, tenho uma dúvida. Pode falar, Agatha. Eu queria entender a potência dissipada, que é
calculou, de qual lâmpada? Ou é só de todo o circuito? Tá, pera aí. Deixa eu voltar para cá. O exercício, a gente vai calcular, como ele pergunta de brilho da L1 e da L2, eu estou calculando a potência dissipada pela L1 e pela L2, que são as perguntas do exercício, né? Quando ele pergunta de brilho de lâmpada, o brilho tem a ver com energia, que tem a ver com potência. Então, eu não preciso calcular a potência, por exemplo, da L3, que ele não menciona, e muito menos do circuito inteiro, perfeito? Eu estou calculando a potência individual das lâmpadas que ele menciona no item 3 como sendo necessárias para a gente avaliar quem está brilhando mais ou quem está brilhando menos. Por isso que eu utilizei o R ao quadrado e não π. π é potência do circuito, R quadrado, potência dissipada no resistor específico. Tudo bem, Agatha? Beleza? Tudo, obrigada. Por nada. Pessoal, mais algum comentário sobre exercício? Alguma coisa que não ficou muito clara? Deu para pegar a ideia? Ok? Então, beleza. Então, pessoal, fiquem à vontade então no bate-papo que eu queria trazer desse, assim, anterior às dúvidas de vocês foi isso. Foi uma dúvida que eu recebi aí alguns e-mails. Então, eu achei por bem a gente começar já resolvendo esse para dar uma contextualização aí geral nessa parte das chaves, tá? Milena, pode mandar sua dúvida aí, fica à vontade, tá bom? Então, eu fui ver uma videoaula sobre medidores elétricos e daí ele fez um exemplo de um exercício sobre amperímetro e voltímetro. Beleza. Só que daí no exercício, para ele conseguir resolver, ele usou uma outra fórmula que eu não conheço. Que a fórmula é a tensão igual a energia tipo, o gerador, né, de eletricidade, a força eletromotriz, menos a resistência interna desse gerador, vezes a corrente. Daí eu não sei de onde que isso surgiu. Na verdade, essa é a equação que a gente vai aprender no módulo seguinte, que é a chamada equação característica de um gerador. Toda vez que a gente avalia um gerador de forma específica, ele tem duas análises para a gente considerar. Ele tem a força eletromotriz que a gente vai ver, que é o que vem de fábrica, é a tensão daquele gerador de fábrica, e ele tem uma resistência interna nos geradores reais, né, no mundo real, muito por causa da própria eletrônica lá dos dispositivos que são feitos aquele gerador. Aí quando você conecta esse gerador no circuito, ele vai ter uma DDP, né, que é o U da equação, que daí você utiliza essa equação que a gente vai ver no módulo 2, no módulo seguinte, que é a equação do gerador. Na verdade, a gente faz isso, essa equação, ela é uma decorrência da primeira lei de Ohm, utilizando como a DDP total o U o E menos o U, que é a força eletromotriz do gerador, menos a DDP que está caindo nos fios que eles estão conectados. Isso vai ser igual a R vezes I. Isso a gente vai ver com calma no módulo 2, quando a gente fala especificamente de gerador. Toda vez que a gente utiliza essas pilhas que a gente está resolvendo os exercícios agora, elas são geradores que a gente chama de geradores ideais, porque daí elas não têm uma resistência interna delas vale zero, e a gente consegue utilizar a primeira lei de Ohm diretão. Essa equação é uma primeira lei de Ohm 2.0, entendeu? Quando você tem a força eletromotriz específica do gerador e a resistência interna dele, e aí você faz uma análise global com essas grandezas. A gente vai fazer isso com mais calma no módulo 2, prometo para você. Tudo bem? O Vinícius, você levantou a mão? Pode perguntar? E depois eu faço, Então, e aí eu faço aqui o exercício que o Matheus mandou. Mas pode fazer sua pergunta, Vinícius. isso, obrigado. Então, professor, sobre a ponte de Wheatstone, não sei se está certo, Wheatstone, Sim. mas seguinte, eu fiz o exercício da apostila um pouquinho antes de você ter mandado a correção, só que o exercício da apostila a gente tem que converter, né, o circuito elétrico da forma de ponte de Wheatstone para conseguir achar a resistência. Perfeito. Só que um dos exercícios que você mandou, dos dois, no caso do slide, eu não tenho
todas as resistências em um lado, no caso eu precisaria de 3 resistências para poder calcular uma. Aí tem o outro exercício que foi mandado também, que eu consegui, deixa eu achar aqui no meu caderno. Eu fiz... Um segundo. Tá, enfim, eu fiz aquela 2, só que na parte que tem o quadradinho, sabe? Na parte que tem a ponte de Redstone, que tinha as 3 resistências e eu precisava achar R2 ou R1, alguma coisa assim, que eu acho que dava 40. Só que daí eu tinha que achar outra resistência também, só que eu não sabia como, porque não tinha um quadrado também nela. Tá, tudo bem. Já entendi sua dúvida. Eu vou resolver o 68 que o Matheus mandou primeiro, que era da lista de hoje. E aí eu abro aqui os slides aqui da ponte para a gente conversar. Tudo bem? Pode ser? Beleza. Pessoal, vamos lá então. Eu projetei aqui o 68 que o Matheus perguntou, que é um que está na listinha de hoje também. E ele tem uma análise bem simples, na verdade, né? O circuito está montado assim de um jeito um pouco diferente, mas a continha ela não é difícil, tá bom? Então vamos ler juntos aqui, ó. Federal do Rio de 2001. O esquema da figura mostra uma parte de um circuito elétrico. Pessoal, só dá uma desligadinha no microfone. O esquema da figura mostra uma parte de um circuito elétrico de corrente contínua. O amperímetro mede sempre uma corrente de 2 amperes. Essa informação é importante, tá? O amperímetro sempre vai medir uma corrente de 2 amperes. E as resistências aí conectadas valem 1 ohm cada uma. O voltímetro está ligado em paralelo, como sempre, né? Que a gente já viu, é uma necessidade. O voltímetro está ligado em paralelo com uma das resistências. Beleza. E tem uma chavinha ali no meio. Então percebe que é um exercício que usa ideia de voltímetro e usa ideia de chave na mesma análise, tá bom? No item A, pessoal, ele quer saber a leitura do voltímetro com a chave aberta. Pessoal, com a chave aberta, o que vai acontecer? Ó, a corrente está vindo aqui, né? São 2 amperes, que a gente já viu, né? E agora, pessoal, com essa chave aqui aberta, esse fio aqui do meio, ele não passa corrente por ele. Lembra disso? A ponte caiu. Então, quando a corrente chegar aqui nesse nó, ela sobe para esse fio de 1 ohm e desce para esse fio de 1 ohm. Não passa corrente nesse carinha aqui. Tudo bem? Beleza? Quanto de corrente vai passar em cima, quanto de corrente vai passar embaixo? Alguém abre o microfone e me diz. Quanto de corrente passa no fio de cima e no fio de baixo? Vai passar 1 ampere cada? Oi? 1 ampere? Por que é 1 ampere? Porque os resistores são iguais. Perfeito, pessoal. Nós sabemos que correntes iguais só vão passar em fios em paralelo que têm resistências iguais. Como as resistências são iguais, as correntes de fato vão ser iguais. E como eu sei que a soma vale 2 amperes, então tem que passar um em cima e um embaixo. Perfeito? Essa análise é importante. Passando 1 ampere aqui de baixo, eu sei fazer um URI para esse carinha aqui. Por quê? Porque o exercício quer saber, pessoal, a leitura do voltímetro. O voltímetro sempre vai ler, lembra lá da primeira aulinha lá de medidores elétricos. Voltímetro mede a DDP entre 2 pontos. Mede a diferença de potencial entre 2 pontos e ele sempre está conectado em paralelo a esses pontos que ele quer medir. Perfeito? Então perceba, pessoal, que o voltímetro ele está conectado apenas nesse fio aqui da resistência de 1 ohm. Então ele quer saber, na prática, qual é a tensão que cai nessa resistência de 1 ohm. Então você tem que fazer um URI aqui. Por isso que a gente precisava descobrir a corrente que estava sendo dividida antes. Percebeu? Então resistência 1 vezes a corrente 1, que a gente já conversou, dá 1 volt. Então no item A, quando a chave está aberta, esse voltímetro mede 1 volt. Tudo bem? Agora no item B, pessoal, a chave está fechada. O que vai acontecer agora, pessoal? Se liga. Com a chave fechada, a gente vai ter um circuito completo. Esse voltímetro, que agora a corrente vai estar passando por esse fio. Entende? Esse fio agora está com a chave fechada, perdão. Então ele vai estar passando corrente por ele normalmente. Então agora o voltímetro, pessoal, ele está conectado não só com esse fio de 1 ohm. Ele está conectado, como a chave fechou no meio do caminho, ele está conectado ao circuito de uma forma completa. Só que a gente tem que lembrar que voltímetro mede DDP.
Mede diferença de potencial. O próprio nome já diz, pessoal, diferença. É um potencial menos o outro potencial. Então, como agora esse fio vai ser considerado, esse voltímetro vai estar medindo o potencial desse fio menos o potencial do outro fio. Por que que esse fio aqui não vai ter potencial? Porque não tem nenhuma resistência conectada nele. Percebe? Mas, como agora o fio está fechado, a chave está fechada, a gente precisa considerar todo o caminho que a corrente vai fazer. Então, na prática, a gente vai calcular potencial do fio de baixo menos potencial do fio de cima. Essa vai ser a medida do voltímetro. Então, olha só. Você vai fazer um URI para o fio de baixo, um URI para o fio de cima e subtrai um do outro. Por que eu subtraio, professor? Porque voltímetro mede DDP, diferença de potencial. Pessoal, já vimos que a corrente que passa em cada fio de cima e de baixo é 1 ampere. Então vai ficar, ó, o URI do fio de cima, 1 vezes 1 é 1. O URI do fio de baixo é 1 vezes 1 que dá 1. E quanto é 1 menos 1? 0. Então, só de fechar a chave, do jeito que o circuito está montado, o voltímetro vai medir 0 volt. Não vai medir absolutamente nada. Essa é a análise. Tá bom? Então, muito cuidado, pessoal, com a definição do funcionamento do voltímetro. Quando esse cara está conectado em um fio só, tudo bem. A DDP se reduz a ser a tensão, a voltagem que cai naquele resistor. É como a gente resolve na prática. Agora, pela montagem do circuito, se você fechar a chave, você precisa considerar o fio de cima. Aí essa análise de DDP, de diferença, precisa ser considerada. Um potencial menos o outro. E como os potenciais são iguais, a medida do voltímetro vai ser 0. Tudo bem? Beleza? Matheus que perguntou, deu para pegar? O restante entendeu a ideia? Tudo bem? Agora vamos ver aqui a análise da ponte que o Vinícius perguntou aqui. Ó. Aqui. Beleza. Pessoal, vou ver aqui o primeiro exercício aqui, ó, que eu coloquei no slide sobre ponte. Pega a ideia, ó. A ponte de Winston mostrada abaixo estará em equilíbrio quando o galvanômetro G indicar 0 volt. A gente viu isso aí nos slides anteriores da teoria. Tudo bem? Para que isso ocorra, o valor da resistência R1 deve ser igual a quanto? Pessoal, eu não lembro de que vestibular eu peguei essa questão, mas era uma questão de alternativa, era uma questão de primeira fase. E nas alternativas, pessoal, todas elas estavam assim. R1 igual a R, R1 igual a 2R, R1 igual a 1,5R, ou seja, ele escreveu o R1 em função do R. Então, na verdade, a gente só tem uma resistência para descobrir, que é o R1. O R pode não ter um número, mas ele é um dado do exercício, entendeu? Então, a gente vai carregar esse R na continha como se ele fosse um número e a minha resposta final vai ter o R1 dependendo do R, tá bom? Eu acabei cortando, né, a alternativa e não ficou claro, talvez, que o R fosse um dado do exercício. Mas agora eu estou dizendo para vocês que é. Então, a gente precisa calcular o R1 utilizando o R como um valor fornecido, tá bom? Pessoal, vamos fazer um passo a passo aqui, pelo menos para você se situar na ideia. Ó. A gente vai ter que utilizar a relação de Winston, que a gente viu na terça-feira, que é a questão da multiplicação das resistências cruzadas, das resistências opostas, né? Só que aqui a gente tem um probleminha. Aqui nesse braço aqui da ponte, ó, o braço direito de baixo, a gente tem duas resistências. Não dá para brincar. Então a gente vai ter que juntar essas duas resistências numa só, fazer uma resistência equivalente, para depois eu fazer a análise das cruzadas, ok? Essa resistência R com a resistência R1, elas estão em paralelo. Então olha aqui, ó. Nossa, que letra ótima que ficou aqui. Vamos bater um Arial aqui, senão vai atrapalhar a vida. Vai, meu filho. Oh, abençoado. Isso. Vou pegar uma letra mais normalzona aqui para a gente não se perder. Pronto, olha aqui, ó. R e R1, pessoal, naquele circuito estão em paralelo. Então eu vou dar o passo a passo aqui para vocês,
para vocês tentarem fazer, se não ficou muito clara a interpretação. Se alguma coisinha no meio da conta vocês não conseguirem, me manda um e-mail que a gente conversa, para eu não dar a resposta inteira aqui para vocês desse exercício. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma resistência equivalente em paralelo entre R e R1. Vai dar um número lá, cheio de letrinha lá, vai dar um valor. Tudo bem, vai dar um X. Tá bom? Vai dar um X. Aí, o que você vai ter que fazer? Aí você usa a relação de Winston da multiplicação cruzada das resistências. Perfeito? Então, ó, 300 vezes. A oposta do 300 é o X, que é a equivalente que você calculou antes. Isso vai ser igual a 150 vezes R, que elas são opostas. O que você vai fazer, pessoal? Esse X aqui, ó, ele carrega informação tanto de R quanto de R1, pela sua relação em paralelo que você vai calcular. Quando você escrever essa equação aqui, pessoal, a sua física do exercício já vai estar encerrada. Aí você vai ter que resolver uma equação matemática. Você vai ter que dar um jeito de isolar o R1, que é a pergunta do exercício. Entenda que a sua resposta final vai estar assim, R1 em termos de R. R1 igual a R, R1 igual a 2R, R1 igual a 5R, igual a 3R sobre 2, não sei. Você vai descobrir. Tenta isolar o seu R1 da equação, você vai ter que multiplicar em cruz ali para dar uma isoladinha bonitinha, para tentar isolar o R1 utilizando o R como um dado do exercício, tá? É assim que você vai resolver. Então, primeiro passo, equivalente entre R e R1 no paralelo, depois joga na relação de Winston, da multiplicação cruzada dos resistores opostos, e depois matemática para isolar o R1, tá bom? Tentem fazer, qualquer coisa me dá um toque por e-mail, a gente dá mais alguma dica, tá bom? O outro de Winston, pessoal, vou rapidinho aqui, que faltam 3 minutos para a gente encerrar. Olha esse circuito que bonitinho aqui, ó. No circuito abaixo, para que ambos os amperímetros ideais A1 e A2 indiquem zero. Pessoal, essa é uma pista para você. Tá falando de amperímetro ou de voltímetro ou de galvanômetro que indica zero, pessoal, é o indicativo de ponte de Winston, tá bom? Ele quer saber o valor de R1 e R2. Pessoal, esse primeiro pedacinho aqui, ó, tá fácil de ver que é uma ponte, que está em equilíbrio, né? O A1 não tem corrente passando, então de fato é uma ponte. Então você vai fazer a multiplicação das opostas aqui, 10 vezes R1 igual a 20 vezes 20, descobre o R1 sossegado. Agora, para calcular o R2, pessoal, você vai ter que ter uma visão artística. A gente vai precisar enxergar uma nova ponte de Winston sendo montada aqui. Como assim, professor? Olha só. Esse circuito aqui, pessoal, essa ponte, você vai ter que juntar esses resistores numa coisa só. Você vai ter que fazer um equivalente entre esses resistores aqui. Pense com cuidado quem está em série com quem está em paralelo com quem. Quando você descobrir isso, você vai fazer uma resistência equivalente desse cara aqui. Então imagina que todos esses caras vão ser trocados por uma única resistência que vai estar aqui no fio. E olha só como a ponte está montada. Ó. O cara aqui do meio não passa corrente. Aí essa resistência que está aqui vai ser oposta ao R2 e o 30 vai ser oposto ao 60. Aí você consegue descobrir o R2, que é a outra pergunta do exercício. Tá bom? Então vamos lá. Qual é o passo a passo? Primeiro, usa essa primeira ponte, multiplicação dos opostos, descobre o R1. Segundo passo, faça um equivalente, uma resistência equivalente nessa ponte aqui. Vê com calma quem está em série com quem, vê quem está em paralelo com quem, descobre um equivalente. Terceiro passo, enxergar nesse circuito inteiro uma nova ponte, sendo que esse cara aqui vai virar uma única resistência, que é oposta ao R2, e o 30 oposto ao 60 faz a multiplicação dos opostos que você descobre R2. Tudo bem? Tentem fazer, tentem montar, qualquer coisa me manda no e-mail, a gente vai conversando. Mas é importante você batalhar sozinho com o exercício. Tudo bem? Beleza, Vini? Você que perguntou? Joinha? Beleza, sim, professor. Eu vou ver aqui mais alguns vídeos para aperfeiçoar um pouco melhor, daí eu vou tentar fazer, beleza? Show de bola. Qualquer coisa dá um toque lá no e-mail.
Pedro, pode fazer a sua pergunta, filho. Era sobre esses dois mesmo. Era sobre esses dois? Tudo bem, então. Pessoal, temos pouco mais de 1 minuto aí. Se alguém ainda tiver alguma coisinha aí emergencial, a gente pode tentar dar um indicativo. O tempo tá escasso, mas qualquer coisa aí, continue mandando os e-mails, a gente vai conversando. Se precisar, eu gravo um áudio curtinho para você. A gente responde por escrito, faço um videozinho curto, enfim.